que os amados acharam, então podem acompanhar. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E ele termina dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, meus irmãos. Então Deus é digno de receber todo o louvor. Por favor, amados, podem colocar-se em pé. Em Jesus
Jesus,
Jesus, glorificado seja, glorificado.
Então, espero que os irmãos estejam bem. Espero que haja uma boa disposição em vossos corações. Eu, pela soberana graça de Deus, estou bem. Eu começo a agradecer a Deus por este momento que Ele me concedeu mais uma vez para partilhar a sua palavra. E também agradecer aos presbíteros da igreja que me formularam o convite para partilhar uma das perfeições de Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 90, versículo de número 1 e versículo de número 2. Salmos, capítulo 90, versículo 1 até ao versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém, irmãos? Amém. Você pode tomar assento em nome de Jesus. Me foi atribuído o tema que fala sobre a eternidade de Deus. Acredito eu que os irmãos que me antecederam fizeram uma breve introdução sobre a necessidade que a igreja tem de estudar sobre os atributos de Deus. Paul Oshi, no seu livro que aborda sobre os atributos de Deus, ele havia dito o seguinte: sábado e domingo são os dias de maior idolatria no mundo, porque cada um deles, caminhando em direção ao seu local de reunião, indo com intenção de adorar a um Deus que ele mesmo não conhece. Cada um forma um tipo de Deus na sua própria mente, que não é o Deus das Escrituras. Tal qual é do conhecimento dos irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus invisível. E sendo um Deus invisível, nós não temos uma outra forma de lhe conhecermos a não ser estudando os seus atributos. Estudando os seus atributos. Porque os atributos é que vão fazer ou que vai nos demonstrar o Deus das Escrituras. Então, eis a necessidade, amados irmãos, de estudarmos os atributos de Deus. E nesta série, amados irmãos, preste bastante atenção em cada ponto que será abordado
para que a tua adoração diante de Deus seja segundo a sua própria vontade. Eu louvo a Deus pela liderança da igreja que teve essa iniciativa, e este convite chegou-me no momento em que também eu estou a abordar desses assuntos na igreja onde eu tenho apacentado. Os teólogos, amados irmãos, quando falam sobre este assunto, geralmente eles dividem esse assunto em dois. Falam dos atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que nós encontramos em Deus, mas em contrapartida, Deus não comunicou tais atributos no homem. Deus não comunicou tais atributos no homem. Simplesmente, nós encontramos esses atributos em Deus. E existem os atributos comunicáveis. Aqueles atributos que encontramos em Deus e que Deus, na verdade, decidiu comunicar com os seres humanos. Esses atributos também são chamados de atributos morais de Deus. Hoje nós estaremos a falar de um atributo incomunicável de Deus, que é a eternidade de Deus. Abrimos, amados irmãos, o livro de Salmos. Para aqueles que são estudiosos da Bíblia, sabem que o livro de Salmo está dividido em 5 livros. O primeiro livro começa do capítulo 1 ao capítulo 41. O segundo livro começa do capítulo 42 ao capítulo 72. E o terceiro livro começa do capítulo 73 ao capítulo 89. E o quarto livro começa no capítulo 90 a capítulo 106. E o último livro vai começar no capítulo 107 até ao capítulo 150. E o nosso foco no dia de hoje, ou o nosso texto que nós escolhemos, encontra-se no quarto livro. Então, amados irmãos, nos 5 livros, este quarto livro é o menor de todos. É o menor de todos. E este livro, amados irmãos, este capítulo 90 que abre o quarto livro, é interessante, porque neste quarto livro, a maioria dos capítulos que compõem este livro, esses salmos, os autores são anônimos. Não conhecemos de concreto quem foram que escreveram. Enquanto que o capítulo 90 que nós abrimos, nós sabemos que é um salmo que foi escrito por Moisés. É um salmo que foi escrito por Moisés
é o único salmo que Moisés escreveu, que está aqui no Saltério. E também, amados irmãos, este aqui é o salmo mais antigo que nós temos no Saltério. É datado, amados irmãos, há 3.500 anos. Há 3.500 anos. E Moisés, amados irmãos, escreveu estes salmos nos seus derradeiros anos. Moisés já estava velho, prestes a morrer. Então ele profere esta oração a Deus. Por isso, amados irmãos, este aqui é um salmo muito profundo que merece a atenção de todos nós. Neste salmo, amados irmãos, fala da eternidade de Deus em detrimento à mortalidade do homem. Fala da santidade de Deus em detrimento à pecaminosidade do homem. É isto, amados irmãos, que este salmo vai descrever. Por isso, indo ao texto, vai nos apresentar: Senhor, ou Adonai, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O primeiro versículo, amados irmãos, vamos deixar para depois. Queremos centrar a nossa atenção no versículo 2, onde nós encontramos o tema da nossa mensagem, ou da nossa meditação de hoje. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que é que, amados irmãos, Moisés nos quer apresentar com esta descrição? O que é que Moisés nos quer apresentar com essa descrição? Moisés, amados irmãos, está nos apresentar que Deus é um Deus eterno. Moisés quer nos apresentar que Deus é um Deus eterno. Mas nós precisamos, amados irmãos, entender o que é isto, eternidade. Para entendermos, amados irmãos, da eternidade, precisamos estudar por um pouco de tempo, amados irmãos, sobre o tempo. Precisamos estudar por um pouco de tempo sobre o tempo. Existem, amados irmãos, duas palavras gregas que falam sobre o tempo. Devemos consultar duas palavras gregas quando nos colocamos para estudar o tempo. As duas palavras, a primeira palavra é Cronos, que é descrito como sendo o tempo dos homens. E também, amados irmãos, Kairos, que na verdade vai descrever o tempo de Deus ou a eternidade de Deus.
Cronos, amados irmãos, que é o tempo de Deus, vai denotar o tempo mensurável. Noutras palavras, o tempo que se pode medir. O tempo que se pode medir. Então, Cronos, amados irmãos, vai significar isso, o tempo do homem. E este tempo é mensurável, ou seja, este tempo pode ser medido. É do conhecimento dos irmãos que nós podemos medir o tempo. Existem muitos instrumentos para medir o tempo. Um dos instrumentos, amados irmãos, para medir o tempo é o relógio. O relógio serve para medir o tempo. Temos segundos, minutos, hora, temos dia, temos semana, mês, ano, temos século, etc, etc. Esta aqui, amados irmãos, são as diversas formas que nós podemos usar para medir o tempo. Essas são as diversas formas que nós podemos usar para medir o tempo. Enquanto que, amados irmãos, o tempo de Deus ou a eternidade de Deus é impossível de ser medido ou avaliado pelos instrumentos e percepções humanas. Então, o tempo de Deus, amados irmãos, é impossível ser medido, diferente, na verdade, do tempo do homem. Deixa, amados irmãos, dar um exemplo. Se nós falarmos que esta coisa tem 1 milhão de anos, se nós subtrairmos 100 neste 1 milhão, vai nos restar quanto, amados irmãos? Vai nos restar 900. Enquanto que, amados irmãos, se nós subtrairmos na eternidade de Deus 1 milhão, vai nos restar quanto, amados irmãos? Vai nos restar eternidade. Se nós subtrairmos 1 bilhão de anos na eternidade, quanto vai nos restar? Vai nos restar eternidade. Então, amados irmãos, isso nos quer apresentar que a eternidade é impossível de ser medido. É impossível de ser medido. Nós não podemos, não temos como, na verdade, medir a eternidade. Então, quando Moisés traz de eternidade a eternidade, tu és Deus, ele traz nesta dimensão, amados irmãos, de Kairos, o tempo que não se pode medir. Então, noutras palavras, amados irmãos, eternidade vai significar duração que não tem começo nem fim. Amém, irmãos? Então, eternidade vai significar isto aqui. Duração que não tem começo e nem fim. Então, quando nós falamos eterno, quando nós falamos Deus eterno, então, automaticamente, amados irmãos, nós estamos a falar de um Deus que não tem começo e jamais terá fim. Então, é isto aqui que nós estamos a apresentar. E, consequentemente, amados irmãos, vai eliminar a possibilidade de Deus, na verdade, ter começo ou fim. Vai eliminar essa possibilidade de Deus ter começo ou fim. Então, é isto aqui, amados irmãos, que nós chamamos de eternidade de Deus.
duração sem começo e sem fim. Então, é este Deus na qual nós adoramos. É este Deus na qual nós adoramos. Um Deus que não tem começo e jamais terá fim. É fácil, amados irmãos, pronunciar esta palavra, mas é difícil, na verdade, concebermos, porque nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados. É difícil, na verdade, concebermos este conceito dentro das nossas mentes. É muito difícil. Por isso, isso faz parte daquilo que nós chamamos de doutrinas difíceis de nós compreendermos que as Escrituras Sagradas nos traz. Então, para esse ensino, amados irmãos, eu quero dividir em dois. Queria dividir em três, mas somente irei dividir em dois. O primeiro ponto que nós vamos falar tem a ver com Deus é sem começo. Esse aqui será o nosso primeiro ponto. E o nosso segundo ponto, Deus é sem fim. O terceiro ponto seria Deus sem sucessão. Mas uma vez que os irmãos estão a ter essa série de estudo dos atributos de Deus, então este ponto aqui irão abordar quando estarão a falar da imutabilidade de Deus. Quando estarão a falar da imutabilidade de Deus. Então, por isso que eu decidi excluir este terceiro ponto no meu estudo. Então, vamos avançar para o primeiro ponto. Deus é sem começo. Gênesis capítulo 21, versículo 33, diz assim: plantou Abraão tamagueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Então, amados irmãos, as Escrituras aqui nos apresentam que Abraão invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Romanos capítulo 16, versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, amados irmãos, temos essas duas descrições que nos apresenta, amados irmãos, sobre a eternidade de Deus. Quando nós falamos, amados irmãos, que Deus é sem começo, o que é que nós queremos falar com isso? Olhando para a definição da eternidade que nós trouxemos, as Escrituras nos apresentam, ou seja, nós falamos que é duração que não tem começo nem fim. Esta é a definição que nós demos ao termo eternidade. E aqui nós, na verdade, estamos a dividir essa definição. Deus é sem começo. As Escrituras nos apresentam que Ele é um Deus eterno. E sendo Ele, amados irmãos, Deus eterno, significa que Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas. O que na verdade significa isso, amados irmãos? Isso significa que Deus é um Deus autoexistente, tal qual na verdade os irmãos abordaram no domingo passado.
Ele é autoexistente. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, em outras palavras, não existe nenhuma coisa no universo, não existe nenhuma outra coisa, tanto aqui como lá no céu, amados irmãos, que não foi criado. Tudo que existe, na verdade, foi criado. Mas Deus, amados irmãos, Ele não foi criado por ninguém. Deus não foi criado por ninguém. Ele não teve a sua existência a partir de uma outra coisa externa. Então, Ele existe por si. Então, quando nós falamos que Deus é sem começo, amados irmãos, vai fazer esta separação entre a criação e o Criador. Entre a criação e o Criador. Não existe nenhuma criação eterna, mas o que é eterno é o Criador. O Criador é que é eterno. Então, quando nós falamos Deus é sem começo, amados irmãos, queremos afirmar isto aqui. Ele é a causa primária de todas as coisas. E ele, na verdade, subsiste nele mesmo. Não foi causado, não foi criado absolutamente por ninguém. Então, muita gente, na verdade, questiona quem criou Deus. Muita gente questiona quem criou Deus. E a nossa resposta, Deus é um Deus eterno, que não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu e jamais deixará de existir. Então, é isto aqui, amados irmãos, que as Escrituras nos apresentam quando, na verdade, se aborda sobre esta temática da eternidade de Deus. Amém, irmãos? Então, este é o primeiro ponto que, na verdade, nós queríamos abordar. Deus é sem começo. Ele é a causa primária de todas as coisas. E ele não recebeu o seu ser a partir de outro. Ele é autoexistente. O segundo ponto, amados irmãos, que nós queremos abordar é que Deus é sem fim. Qual é a implicação, amados irmãos, desta afirmação? Deus é sem fim. Isto, amados irmãos, refere-se à imortalidade de Deus. É isto que, na verdade, se refere a esta afirmação. A imortalidade de Deus. Em outras palavras, amados irmãos, ele deve permanecer para sempre. Ele deve permanecer para sempre. É isto que, na verdade, significa esta afirmação. Deus é imortal, amados irmãos. Ele vai existir para todo sempre. Olha só o testemunho das Escrituras em Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9, versículo 7. Salmos 9, 7. Diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então, a Escritura aqui é enfática, amados irmãos, apresentando que Deus permanece no seu trono para sempre. Deus permanece no seu trono para sempre. Não existe época em que Deus, na verdade, vai cessar, mas ele deve permanecer para sempre. Apocalipse, capítulo 4, vai nos apresentar, amados irmãos, com mais clareza ainda, a respeito desta realidade. Apocalipse, capítulo 4.
versículo 9 e 10. Diz assim: quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, amados irmãos, é na mesma linhagem que o livro de Apocalipse, na verdade, vai nos apresentar aquele que vive de século dos séculos, aquele que vive de século dos séculos. Está nos mostrando claramente, amados irmãos, sobre a eternidade de Deus. Que Deus, na verdade, deve existir para todo sempre. E para solidificar ainda mais, amados irmãos, esta afirmação, as Escrituras nos apresentam que os seus anos são incontáveis. Os seus anos são incontáveis. Tal qual, na verdade, o conceito que nós trouxemos da eternidade. Que nós não podemos mensurar a eternidade. É impossível isso. Por isso que a Escritura traz esta afirmação que os anos de Deus são incontáveis. Jó capítulo 36. Jó capítulo 36. Jó capítulo 36, versículo 26. Jó 36, 26. Diz assim: Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Amém, irmãos? Então é isto aqui que, na verdade, as Escrituras nos apresentam. A afirmação começa que Deus é grande. E, na verdade, na mesma linhagem, vai apresentar e não o podemos compreender. Então, nós ali temos duas realidades, amados irmãos. A primeira realidade tem a ver com a grandeza de Deus. Eu acredito que os irmãos poderão abordar esses atributos de Deus, a grandeza de Deus. Demonstra, na verdade, a grandeza de Deus. E logo em seguida, mostra a incognoscibilidade de Deus, ou a incompreensão de Deus. Vai mostrar a incompreensão de Deus. Nós nunca vamos compreender a Deus na dimensão dele, porque nós somos limitados. Então, com essas duas descrições que ele traz, é que vai terminar que o número dos seus anos não se pode calcular. Ou seja, não temos como, na verdade, nós medirmos a eternidade de Deus. Não temos como calcular a eternidade de Deus. Deus, na verdade, sempre existiu e nunca, na verdade, vai deixar de existir. Por isso que, amados irmãos, ele mesmo, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, vai apresentar: eu sou o que eu sou. Então, é isto aqui que, na verdade, ele vai apresentar a respeito de si mesmo. Eu sou aquilo que eu sou. Demonstrando, amados irmãos, que não há possibilidade na mudança do ser de Deus. Não há possibilidade de Deus mudar. Ele permanece tal qual, na verdade, sempre ele foi. Ele permanece desta forma. Então, é isto aqui, amados irmãos, que nós estamos a apresentar, que Deus é sem fim. Ele, na verdade, não terá fim. Adicionando a este ponto, para solidificar ainda mais
para termos mais argumentos para afirmar isso, outro ponto que nós queremos trazer, amados irmãos, é que Deus tem a vida em si mesmo. Ele é autor da vida. A vida que nós temos nos foi emprestado por Ele. E a qualquer momento, quando Ele quiser, irá tirar esta vida. Mas enquanto que Ele é autor da vida. Então, sendo Ele autor da vida, então deve permanecer para sempre. É isto que, na verdade, as Escrituras, amados irmãos, nos apresenta em Daniel capítulo 6, versículo 26, diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então, Daniel, na verdade, apresenta nesta dimensão, ou seja, o rei, na verdade, apresenta nessa dimensão. Ele, na verdade, é o Deus vivo e que permanece para sempre. Deus, amados irmãos, é autor da vida. Ele é que é o dono da vida. Por isso que Ele é o Deus vivo, o dono, na verdade, da vida. Então, sendo, na verdade, Ele o Deus vivo, o dono da vida, então Ele deve, na verdade, permanecer para sempre. E o João, na verdade, é mais claro. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Jesus Cristo vai apresentar: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus Cristo, amados irmãos, é claro em apresentar que Deus tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Você não tem vida em si mesmo. A vida que tens é um empréstimo. A vida que tens não te pertence. Por isso que você deve, na verdade, gerenciar bem a vida que Deus te deu. Porque a qualquer momento Ele vai cobrar. A qualquer momento você vai prestar conta perante a Ele. Enquanto que Deus tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é o dono da vida. Então, em detrimento disso, por isso que Ele deve, na verdade, permanecer para sempre. Deve permanecer para sempre. Então, quando nós falamos que Deus é sem fim, na verdade, amados irmãos, queremos, na verdade, afirmar isto aqui, que Deus, na verdade, deve permanecer para sempre. Amém, irmãos? Deus deve permanecer para sempre. Então, a eternidade de Deus, de uma forma resumida, amados irmãos, é isto aqui: duração que não tem começo e não tem fim. E este atributo é simplesmente aplicável em Deus. Nós não somos eternos. Por que não somos eternos? Porque nós tivemos começo, mas nós vamos desfrutar a eternidade. Mas não somos seres eternos. Amém, irmão? Mas vamos desfrutar a eternidade. Porque Deus, na verdade, nos concederá a vida eterna. Nos concederá a vida eterna. Então, é isto aqui, amados irmãos, que nós chamamos de eternidade de Deus. Agora vamos aplicar, irmão. Esta palavra, ou este atributo de Deus, tem alguma coisa a dizer para o descrente e também outra coisa a dizer para os crentes. Amém, irmãos? Por isso que é importante, na verdade, nós conhecermos na profundidade esse atributo. Porque este atributo tem alguma coisa a dizer para nós, que somos crentes,
e tem alguma coisa a dizer para aqueles que não são crentes. Para aqueles que não são crentes ou descrentes que estão aqui presentes, quero que na verdade saiba que este atributo de Deus deve te colocar muito medo. Se porventura tem alguém aqui que é descrente, alguém que não crê em Jesus Cristo, alguém que vive uma vida de extrema pecaminosidade, deve sair aqui com muito medo. Porque este atributo, na verdade, é muito terrível para aqueles que não creem em Jesus. É muito terrível para aqueles que não creem em Jesus. Porque todo pecado que você comete para um Deus eterno. Todo pecado que você comete para um Deus eterno. E cometendo tal pecado para um Deus eterno, então acaba de ganhar a gravidade que? Eterna. Acaba de ganhar a gravidade eterna. Então, este aqui é o grande problema que nós encontramos quando meditamos neste atributo. Por isso que o inferno é eterno, irmão. Porque os pecados que se cometeu durante o percurso que tivemos aqui na terra são pecados que ganharam a proporção que? Eterna. São pecados que ganharam a proporção eterna. Por isso que você deve ficar preocupado e sair aqui com muito medo. Porque, na verdade, você tem pecado contra um Deus eterno. Vê o que Jeremias, capítulo 10, versículo 10, nos apresenta. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então está ali. Ele aqui, amados irmãos, primeiramente mostra a veracidade de Deus. Um dos atributos também que os irmãos vão estudar. A veracidade de Deus. Deus é a verdade. Então, além de, na verdade, falar da veracidade de Deus, ele fala da vida que Deus tem em si mesmo, com a eternidade de Deus. E, na verdade, mostra que ele é Rei eterno, mostrando, na verdade, o domínio eterno de Deus. O domínio eterno de Deus. E, na verdade, vai apresentar que os ímpios, ou aquelas pessoas que não conhecem a Deus, devem tremer. Devem tremer. E as nações, aqueles que não conhecem a Deus, esses aqui não podem suportar a indignação de Deus. Não podem suportar a indignação de Deus. Não tem como, na verdade, suportar a indignação de Deus. Para você entender bem a indignação de Deus, vem só em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 41. 25, 41. Diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém, irmãos? Então a Escritura aqui nos apresenta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Está a falar, amados irmãos, fogo eterno. Ali, amados irmãos, será a habitação final de todos aqueles que não têm crido em Deus. Aí será a habitação final dos ímpios, será a habitação final dos descrentes, será a habitação final de todos aqueles que vivem na extrema pecaminosidade. Aí será a habitação final deles. Mas as Escrituras estão nos apresentar que este lugar não foi preparado para eles, mas por causa da rebelião do homem, na verdade, deve ir para lá. Está a apresentar fogo eterno, é inferno, irmãos. Está a nos apresentar sobre inferno. E quando se medita sobre a realidade do inferno, eu quero que você que é descrente, você que não tem crido em Jesus, você que tens vivido em pecado, que tens cometido pecados ocultos, que aqui os irmãos sabem que você é crente, mas vives uma vida oculta de pecado, fazendo coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus, eu quero que você preste bastante atenção. Quando nós meditamos sobre a realidade do inferno, as Escrituras nos apresentam que lá há densas trevas. Está a falar que lá é muito escuro. Eu que estou aqui não consigo vos ver. E vocês que estão ali também não podem me ver. Ali há densas trevas. Mas isso não é o mais preocupante quando nós analisamos sobre a realidade do inferno. A Bíblia diz lá, há cheiro de enxofre. Todos nós, na verdade, sabemos que cheiro é algo que incomoda. Isso não é que mais nos preocupa quando nós meditamos sobre a realidade do inferno. As Escrituras nos apresentam que lá há muita coisa má, há muitas coisas erradas. Isso não é o que nos preocupa quando nós analisamos sobre a realidade do inferno. Sabe o que é que mais nos preocupa, amados irmãos? É você saber, quando você seres lançado para lá, nunca mais você vai sair daí. Isso é que mais preocupa quando nós analisamos sobre a realidade do inferno. Você, quando é lançado para lá, nunca mais você vai sair de lá. A Bíblia fala que lá tem fogo. Você sabe que o fogo queima. As Escrituras estão a apresentar é fogo eterno. É você queimar para todo sempre. É você gritar, chorar. Não haverá mais lugar para arrependimento. Por quê? Porque Deus, na verdade, te deu a oportunidade. Durante o tempo que você viveste aqui na terra, para você se arrepender, e você, na verdade, viveu endurecendo o teu coração. Agora chegou a vez de Deus. Tal qual se tem dito, quem ri o último, ri melhor. Isso é verdade, irmão. As Escrituras nos apresentam que as portas estão abertas. E Jesus ainda está chamando. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas as Escrituras nos apresentam que chegará um determinado tempo em que as portas vão se fechar. E as pessoas de fora vão bater. Abre para nós. E não vai se abrir mais. Não vai se abrir mais. Quero que você reflita isso. Não diga que não, eu estou há muito tempo na fé. Não diga que não, eu sou crente. Eu quero que você analise na profundidade. Será que você é mesmo crente? Será que as características de crente se manifestam em ti? Será que você vive em conformidade com a vontade de Deus? Se você, na verdade, sabes que não tens vivido de acordo com a vontade de Deus, não descansa o teu coração. Busque a Deus até que você lhe alcance. Busque a Deus. Viva em conformidade com a vontade de Deus, para que você não venha a ser surpreendido naquele dia. Não coloca uma falsa esperança no teu coração. Não coloca uma falsa esperança no teu coração. Muita gente vive com uma falsa esperança, mas sabe que vive no pecado. Sabe que vive em contramão daquilo que é a vontade de Deus. Mas fala na sua boca, salvo uma vez, salvo para sempre. Você vai arder no inferno. É sério isso que estou a te falar. Você vai arder no inferno. Leve em consideração isso e vê essa palavra como última da tua vida. Porque a Escritura apresenta, quando ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Reflita nesta palavra. O arrependimento é hoje, não é amanhã. É hoje. Você não sabe, enquanto eu estou aqui a falar contigo, quando eu sair aqui, quando estiver a atravessar, pode me atropelar e morrer. O futuro pertence a Deus, não pertence a nós. Então o arrependimento é hoje. Isto, amados irmãos, é a gravidade desse atributo. Essa é a gravidade deste atributo. Todos os descrentes, todos aqueles que não creem em Deus, que vivem uma vida devassa contra aquilo que são os princípios de Deus, vão arder ou devem arder eternamente no inferno. Para os crentes, esse atributo traz conforto. Para aqueles que são cristãos, este atributo traz paz. Para aqueles que são cristãos, esse atributo, na verdade, traz alegria. Por isso que o texto que nós abrimos começa desta forma. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O termo que está lá, Senhor, é Adonai, que significa Deus Todo-Poderoso. Então ele está falando que Deus Todo-Poderoso, Ele tem sido o refúgio de todos aqueles que nele têm crido, de geração em geração. O refúgio que está lá, o termo refúgio que se encontra lá, é muito mais do que a palavra conforto, é muito mais do que a palavra proteção, é muito mais do que isso. Mas o termo ali, conforto, significa lar, significa casa. Então, em outras palavras, o salmista está a dizer: Senhor, Tu tens sido a nossa casa de geração em geração. Então, os crentes são protegidos por Deus e podem descansar em Deus, porque o Senhor, na verdade, é com eles. E Ele, na verdade, será o Deus deles para sempre. Será o Deus deles para sempre. É isto aqui que, na verdade, as Escrituras, amados irmãos, vai nos apresentar. É um motivo de grande regozijo, é um motivo de grande alegria. Por isso, você que és crente, que o Espírito Santo tem testificado no teu coração, você crente, saia deste lugar alegre e louvando a Deus por tudo que na verdade Ele é. Saia aqui alegre, porque Ele é teu Deus para sempre. Você pode falar como o salmista disse, vamos em Salmos 48. Salmos 48, versículo 14. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujo lábio não há réplica, pois em Ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Então, amados irmãos, o salmista, na verdade, apresenta esta descrição, tendo esta plena certeza que o Senhor, na verdade, Ele atenderá, e, na verdade, o Senhor é Deus dele. O Senhor é Deus dele. Então, é isto aqui, amados irmãos. É este conforto que, na verdade, vai trazer para o crente. É Deus dele para sempre. Sendo Deus dele, e sendo este Deus dele, é Deus eterno, então é Deus dele para sempre. É Deus dele para sempre. Então este é o conforto que na verdade traz. Por isso, permaneça fiel a Deus. Amém, irmãos? Amém. Permaneça fiel a Deus. Permaneça andando nos caminhos de Deus. Permaneça fazendo a vontade de Deus.
Ainda que esteja difícil, aguenta. Permaneça, caminhe. Porque, na verdade, tudo que você tem feito no Senhor não é em vão. Tudo que tens feito no Senhor não é em vão. Permaneça. Continue a caminhar. Porque o teu Deus é Deus eterno. Porque o teu Deus é Deus eterno. Então, amados irmãos, está aqui a pequena aplicação que nós queríamos fazer em detrimento a tudo que nós falamos a respeito da eternidade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode falar com Deus. Pai, em nome santo de Jesus, e pela ajuda do Espírito Santo soberano Pai, eu sou homem, falho, incapaz, ó bendito Pai, de convencer os meus irmãos. Mas Tu és Deus, Senhor. Por isso, seja mesmo, Senhor, ó bendito Pai, a se encarregar, ó bendito Deus, aplicar esta palavra no coração de cada um, ó bendito Deus, que teve o privilégio de ouvir o soberano Pai. Ajuda, ó bendito Pai, a cada um de nós, para que saiamos deste lugar edificados, saiamos deste lugar com forças renovadas, sair deste lugar, ó bendito Pai, com um compromisso renovado contigo, soberano Pai. Ajuda, ó bendito Pai, o seu povo. Continua lhes protegendo, guiando-lhes, ó bendito Pai, no teu caminho, para que dia após dia vivam de acordo com a tua vontade. Se com todos, ó bendito Pai, se com todos. Assim nós lhe pedimos, acreditando nós que fomos ouvidos, em nome santo de Jesus.